Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para a Guarda Civil Municipal. Sou o professor Magno Assis, de Direito Constitucional, e a gente vai fazer um vale-tudo aqui de tudo que esse professor acha que vai cair na prova. Não consigo falar tudo, porque quem é meu aluno aí sabe que eu gosto de pontuar tudo mesmo, para você não esquecer. Em uma hora dá para a gente falar bastante coisa aqui, obviamente, que dentro do limite possível, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento que eu estou escrevendo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações, você vai ser avisado em primeira mão, no sininho ali, de tudo que está rolando em concurso público. Né? Talvez você está pensando em fazer a própria GCM de Vitória, talvez abra uma GCM aí do lado, ou abra uma polícia penal, uma polícia militar, uma polícia civil, em algum lugar que você queira, a Vale vai te avisar em primeira mão. Por isso que é muito importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha aqui e o comentário aqui embaixo, que ajuda muito a engajar e a Vale continuar mantendo aí esse canal de forma gratuita para você. Quer ser um aluno da Vale? Clique aqui embaixo, conheça a nossa plataforma, quer adquirir simulado, curso de questões, apostila, tudo aqui embaixo no link por um preço muito especial. Você consegue parcelar, você, se for uma coisa física, como uma apostila, você recebe na sua casa para esse e para outros concursos no Brasil. Não achou na plataforma da Vale que o concurso que você queria? Aqui tem um link também, você vai conversar aí com um colaborador da Vale e falar assim, eu não estou achando o concurso tal, como é que eu faço? Se não tiver, a Vale vai montar para você, dependendo da demanda, obviamente, um curso daquele concurso específico que você está procurando e talvez não encontrou, beleza? Dito isso, vamos lá. Ó, o nosso assunto deixa eu só ver se está pegando aqui, é direito constitucional, né? O melhor ramo do direito que existe, direito constitucional. Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado por direito constitucional, na faculdade eu não gostava muito, depois, com o tempo, eu aprendi a gostar de direito constitucional e é um assunto que os concursos públicos têm explorado bastante, graças a Deus, né? O direito constitucional deixou de ser só acadêmico e passou a ser discutido hoje na política, passou a ser discutido no dia a dia. Obviamente que a gente está apenas caminhando, mas a cada dia mais as pessoas estão cientes dos seus direitos e deveres, principalmente os constitucionais, porque está na mídia todo dia, as pessoas têm buscado mais conhecimento. Qualquer dúvida, o meu Instagram sobre esse ou outro assunto, me adiciona lá, estou sempre postando questões, dúvidas de alunos, Magno Assis 44. Eu não estou usando Instagram, mas eu fiquei com dúvida. Ou você manda nos comentários, ou você manda para a Vale, ou você manda no meu e-mail também, magnassis44@gmail.com. Dito isso, sem mais informações, eu vou colocar para você aqui na tela o edital, a banca da GCM Vitória FGV. Muita gente tem medo dessa banca, não precisa ter medo. Se a prova vai estar difícil para você, vai estar difícil também para os outros candidatos. Obviamente, quem estiver mais preparado tem mais chance. Isso aí é até óbvio para falar, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui de edital? Não é pequeno, mas também não é impossível, né? Porque tem alguns editais para a Guarda Civil Municipal em algum estado do Nordeste, que caiu a Constituição praticamente inteira, né? Aqui caiu ordem social, caiu Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Aqui não é curto, né? Tem algumas GCMs que cobra 6, 7 artigos, mas também não é impossível. A gente vai pontuar aqui os principais, né, questões que pode cair na sua prova, mas eu já quero de antemão pedir para você. A prova é daqui a uma semana, o que eu posso fazer? Faça questões e leia o material. Não tem jeito, não tem jeito. Não adianta você ir querer cobrir tudo se você não estudou até agora, né? Então, sim, a alma do desesperado, né? Se você não estudou nada até agora, a aula aqui vai ficar um pouco corrida para você. Se você já estudou, aqui vai ser uma revisão. Eu parto aqui do princípio, nessa aula de Vale Tudo, ela é um pouco diferente, porque eu parto do princípio que você já sabe o que eu vou dizer aqui, eu só estou te ajudando a relembrar. Então, fique comigo aqui até o final. No finalzinho, eu vou trazer aqui as inovações que a Constituição trouxe com algumas emendas constitucionais. Temos emendas constitucionais de 2009, que essa maioria das pessoas sabe, que é a emenda constitucional 104 de 2019. Temos emenda constitucional, eu estou falando importantes para a nossa área aqui, tá? Temos emendas constitucionais de 2021 muito importantes, de 2022 tem uma muito importante, e de 2023 tem uma emenda constitucional também muito importante. Então, se você estiver estudando há mais tempo, falar, constitucional não preciso não, que já fiz um concurso, tem 2 anos, e eu sei de código de constitucional, tem acertado bastante. Cuidado, para você não cair nas pegadinhas das emendas constitucionais, e a FGV gosta muito de fazer isso. O que a FGV faz? Cobra as questões que ela já tem acostumado a cobrar, aqueles casos que eu já falei aqui em várias aulas,
mas ela também cobra as alterações da Constituição. Quando a gente fala de Constituição, quando a gente fala de outras leis, obviamente, alterações de outras leis. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar atento aqui, não é só para te segurar até o final, não, mas é porque é muito importante para vocês falar dessas alterações. Por que eu vou deixar ela para o final? Eu vou deixar ela para o final porque eu quero discutir com você e pontuar o que era e o que é, para a gente ficar aqui na mesma vibe. Quer ver? Eu até anotei aqui, não cai para vocês, eu vou colocar na tela para vocês de novo, ó. Vou colocar aí, você vai olhando comigo, ó. No artigo 1º ao 4º não tem inovação, no artigo 5º tem inovação, tem o inciso 79 do artigo 5º que não tinha, no artigo 6º aqui, ó, no artigo 6º também tem uma inovação, colocou aqui o programa de estratégia de renda, no artigo 18 e 19 não tem muita coisa, no artigo 144 tem, e assim por diante eu vou falando aqui as modificações que são mais importantes. O 37 e 41 também tem algumas modificações, principalmente depois da reforma da Previdência, e eu quero que você fique atento nessas modificações, porque a banca pode te cobrar as modificações, beleza? Então, dito isso, ó, vamos começar aqui do artigo 1º ao 4º. Professor, o que eu preciso saber do artigo 1º ao 4º? Princípios fundamentais. Princípios fundamentais, você tem que saber tudo. Só que, quem é meu aluno já sabe que você está proibido de errar princípio fundamental. A FGV faz um negócio que algumas bancas fazem, a CRS de Minas Gerais faz, o CESP faz menos, o SEBRAS faz, a VUNESP faz. O que é? Quando se trata de artigo 5º, vamos ver o tempo que a gente tem aqui. Quando se trata de artigo 5º, anote isso que eu estou te dizendo. A FGV vai fazer isso. Mais importante que você saber é você lembrar na hora da prova, porque não adianta nada, você estuda tudo e retém pouco. Então, se você conseguir entender como a banca te cobra, fica mais fácil de você acertar a questão, você tem um nível de assertividade melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez, não, por falar toda vez eu seria leviano, eu vejo muita questão da FGV, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando se cobra o artigo 5º da Constituição, ele tem duas vertentes para te cobrar. A primeira e a segunda. Essa primeira vertente que vai te cobrar, pode pegar todas as questões aí, praticamente todas as questões, principalmente dessa área de segurança pública da FGV, que, obviamente, se você pegar uma questão da FGV e da OAB, uma questão de juiz, promotor, de advogado, essas são as questões mais elaboradas. Mas estou falando questão de carreiras policiais, são questões menos aprofundadas no direito, menos doutrinárias e mais letra de lei. Tem dois jeitos de cobrar o artigo 5º. Eu quero que você entenda como a banca cobra artigo 5º, para você conseguir entender como é que ela te cobra de artigo 1º ao 4º, para você não cair nas pegadinhas da FGV. A primeira aqui, ó, se você não assistiu aqui, desmistificando a FGV, tem uma aula nossa de dica aqui, que eu falo somente da FGV. Eu te explico como a FGV pensa. Obviamente, né, a gente tenta aí pegar ali os parâmetros da maioria das questões, porque a banca tem uma linha de pensamento. Aquela linha de pensamento, né, o jeito de elaborar a questão, pode te ajudar na hora da prova. Principalmente se você for um concurseiro de outras bancas, quando você chega na FGV, que você bate o olho na prova, você fala, meu Deus, eu não vou resolver isso aqui. Porque ela tem muita questão interpretativa, quem vai bem em português, vai muito bem nas provas da FGV, obviamente se tiver bem também nas matérias de direito. Porque não adianta nada, você tá bem em direito, quando chega lá você não consegue interpretar a questão, você não resolve ela. Então vamos lá. Você não consegue nem saber que palavra, o que significa defeso, o que está aqui prescindível, vedado, o que é vedado, o que é ulterior. Então, às vezes, você não consegue resolver a questão porque não entende o que ela está te pedindo. Quando vai te cobrar artigo 5º, a maioria das questões da FGV faz o seguinte, ela muda, obviamente, que coloca assim, exemplo, marque a alternativa incorreta, exemplo, tá? Quando te pede a incorreta. Aí eu tenho lá A, B, C e D. Aí a A tem lá no artigo 5º, inciso 3. Livre manifestação de pensamento sendo vedado ao anonimato. Essa está certa, então não é a minha resposta. Aí aqui fala, caso é inviolada do indivíduo, o inciso 11, ninguém nela podendo penetrar, salvo em caso de flagrante delito, desastre e prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Aí você, aqui ó, o inciso 10, aí você fala, essa está certa. Geralmente quando eu cobro artigo 5º, cobra isso aqui. Aí fala o seguinte, todos podem reunir-se pacificamente, se eu não me engano é o 16, o inciso 16, está todo o artigo 5º, não precisa gravar os incisos, tá? Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, sem necessidade de alteração, desde que tenha aviso prévio à autoridade competente e não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Aí, beleza, você fala assim, ó, eu não vou nem colocar aqui, ó, direito de reunião, né? Vou colocar o inciso 16 ou inciso 15, um dos dois, mas não faz diferença, está no artigo 5º. Beleza, você tem que saber que está no artigo 5º, direito de reunião, beleza.
Aí lá tem o direito de associação e fala, todos têm um direito, ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado. Aí ele vai colocar assim, direito de associação. Aí vai colocar, ninguém será obrigado a associar-se ou permanecer associado. Aí ele coloca assim, ó, salvo os profissionais da área da saúde. Porque aí a pessoa confunde o CRM do médico, o Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Odontologia. Esses profissionais da área da saúde, geralmente, eles são obrigados a participar desse conselho aqui para poder atuar, né? Serem atuantes, não atuantes, serem inscritos nos conselhos para atuar. Isso aqui não são associações, são conselhos, como o próprio nome já diz. A banca tenta te confundir falando que os profissionais de saúde têm que ser obrigados a associar. No Brasil não existe obrigação de sociedade. A pessoa associa-se se quiser, associa-se. Então, aqui seria incorreta, porque ele colocou um salvo onde não tem. Geralmente a FGV faz isso. Ela tira partes ou coloca partes. Exemplo, da casa aqui, a casa é inviolável de vida, ninguém nela podendo penetrar. Aí salva, aí coloca lá, determinação policial e a determinação judicial. Ela faz isso, ela troca na incorreta. Suponhamos que tenha uma correta, nas incorretas ela vai fazer isso. Ela vai trocar de lugar alguma coisa, ou suprimir, ou colocar a mais. Mas não é toda questão que é assim, professor? Não. Tem algumas questões que são um pouco diferentes. Aqui, por exemplo, quando você vê esse salvo, você vai lembrar, isso não estava na Constituição. Então eu consigo detectar aqui, se você for uma pessoa que estuda mais, eu consigo detectar de cara que isso aqui não estava na Constituição. Se isso aqui não estava na Constituição, essa é incorreta. E se eu te falar que às vezes a incorreta está escrito dessa mesma forma na Constituição? Professor, não entendi. Como uma coisa que está escrito desse jeito na Constituição, sem mudar uma linha, pode ser uma resposta incorreta? Desde que não seja aquilo que a banca esteja te pedindo. Não entendi, professor, vou te explicar. Esse é o segundo jeito que a FGV gosta de cobrar o artigo 5º. Entenda isso aqui que você vai resolver a maioria das questões, obviamente, se você estiver bem treinado em questões, obviamente. Não adianta nada você ser bom em interpretação e ser ruim em questão. E na FGV também, a interpretação mais do que nunca conta muito. Não adianta nada você saber a Constituição toda de cor, mas não saber interpretar a questão. O segundo tipo de questão, essa aqui é a mais fácil. Porque essa aqui, se você for um cara que tem a memória fotográfica, memória boa, que não é o meu caso, eu não consigo decorar as coisas muito fácil, né? Obviamente que direito aqui eu já tenho um tempo, eu já consigo falar mais. Mas eu consigo entender melhor do que decorar. Por isso que as minhas aulas são voltadas mais para o entendimento e menos para o decorar. Porque o problema do decorar é que eu decoro aqui, aí daqui a pouco eu tenho que estudar direito penal, aí eu já não esqueço daquilo, de direito constitucional, e coloco matemática, português, é muita coisa. Então, eu prefiro entender, que eu entender, você não esquece nunca mais. O segundo jeito da banca de cobrar o artigo 5º, ela vai te perguntar se aquilo está escrito no artigo 5º. Ele vai falar o seguinte, ó, resumindo, mas não é assim que vai estar. Só para você, quando você lê na sua prova, você entender que é isso, ó. De acordo com o artigo 5º, são direitos fundamentais. Aí eu te pergunto, exceto, dois pontos, ou seja, tudo que vai estar aqui está no artigo 5º, menos um. Ache o patinho feio da questão. Aí tem A, B, C e D. Olha que são duas questões diferentes. Essa questão pegou tudo que era do artigo 5º e mudou uma coisa lá dentro, ou seja, tem um erro aqui. Se você conseguir achar o erro, você mata a questão. A incorreta é essa, que isso que não está na Constituição. Agora, tudo que eu colocar aqui vai estar na Constituição. Só que um deles não está no artigo 5º. Então, não basta, nesse caso, na segunda tipo de questão, não basta você saber o que está escrito. Você basta saber onde está escrito. E qual a maioria das vezes? A banca vai comparar o artigo 5º com o artigo 6º. O artigo 5º traz os direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. O artigo 6 trata dos direitos sociais. Só que tem muita coisa que está aqui, se a pessoa não for uma pessoa safa, ela consegue errar, mesmo sendo um bom aluno. Porque o que está no artigo 6º parece ser verdade. O artigo 6º, que são os direitos sociais, vai do 6º ao 11. Mas geralmente ela gosta de confundir você, principalmente com o artigo 6º. E aqui é muito importante você saber que isso está no artigo 5º, não precisa saber dos incisos, e que as coisas aqui do artigo 6º são direitos sociais. Então, se a banca te perguntar isso aqui, pode ser que todas as questões vão estar na Constituição, mas não estão no lugar que está te perguntando. Exemplo, vamos colocar aqui, são os direitos do artigo 5º.
Direito à propriedade. O direito à propriedade está no artigo 5º? Vamos saber. Direito, por exemplo, à saúde. O direito à vida. Direito à vida. E vamos colocar mais um direito aqui. Direito à vida, saúde, vou colocar aqui propriedade, segurança. Aí, tudo isso aqui está na Constituição, não está? Qual desses aqui não está escrito no artigo, no artigo 5º da Constituição? Qual desse aqui? É até difícil você falar assim, peraí, qual desse aqui, qual que é o menos importante? O menos importante talvez seja a propriedade, né? Porque a pessoa que tiver saúde, vida e segurança, ela está de boa propriedade. Então, eu vou marcar, porque os direitos do artigo 5º são os principais. Vou marcar esse aqui porque ele não está lá. Aí você engraxa o bigode, porque isso aqui é o centro da graxa, como alguns gostam de falar, né? Porque isso aqui está escrito lá no artigo 5º. Então, vamos lá. Para você entender isso aqui, eu vou colocar na tela para você, para entender. Se você entender isso aqui, você já mata 90% das questões da segunda coisa, do segundo tipo de questão que a FGV te cobra. É menos provável, mas tem grande chance de estar na sua prova, porque de 5, 6 questões, pode ter uma ou duas dessa aqui, já te ajuda aí a entrar no número de aprovados, né, no número de vagas. Vamos fechar aqui, coloca o PDF aqui, beleza, olha aqui, na tela para você aí, ó. Olha como é que vai ficar bonito aqui, ó, a setinha, você vai acompanhando comigo. Aí, o artigo 1º ao 4º, vamos lá no artigo 5º, ó. Direitos e deveres individuais e coletivos, está dentro do título dos direitos e garantias fundamentais, certo? Então vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo os brasileiros residentes no país. Ó, vida está lá, então vida não é. Vou marcar aqui, ó. Liberdade está lá, ó. Não é. Não, liberdade não está nas questões, né? Segurança é do artigo 5º? É, ué. Segurança é do artigo 5º. Então tá lá, ó. E propriedade. Qual que não está aqui? Ah, o que não está aqui é saúde. Oi, saúde não é um direito e garantia individual e coletivo, não. Tá no capítulo 2. O capítulo 1 é só o artigo 5º. Tá no mesmo título, né? Mas não tá nos individuais e coletivos aqui, ó. Olha onde que tá. Ó, vamos lá. Na tela para você aqui, ó. Artigo 6º. O que o artigo 6º traz? Ó? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança. Saúde está aqui, ó. Certo? Ah, professor, tem segurança 2 vezes. Mas como lá a segurança estava falando do artigo 5º, pode estar falando do artigo 5º. Já caiu questão assim na FGV, tá? Segurança está no artigo 5º e está no artigo 6º. Professor, então, qual a diferença dessas duas seguranças? A banca não vai entrar nesse pormenor, mas eu vou te falar aqui. A segurança do artigo 5º é a segurança no geral, segurança jurídica. Exemplo, o que foi julgado não pode ser julgado novamente. Se eu fui absolvido, eu não posso ser julgado novamente se eu transjulgado. Se eu tenho uma propriedade ali no meu nome direitinho, eu tenho a segurança que o Estado não vai me pegar. Essa segurança jurídica, patrimonial, no geral. A segurança do artigo 6º é a segurança mais pública, aquela segurança de ir e vir, aquele garantida ali que a sua família vai estar bem guarnecida fisicamente, entendeu? A outra é a segurança jurídica, é uma segurança mais subjetiva, mas se cair segurança, tá nos dois, no artigo 5º e no artigo 6º, se ele não entrar muito nos detalhes, que não é o tipo de prova seu. Então vamos lá, vamos ver a questão aqui de novo. Saúde, olha aqui. Não, peraí, isso está na Constituição, mas não está no artigo 5º. Ó, direitos individuais. Individuais. Tá vendo? Isso está na Constituição, mas não está no artigo 5º. Aqui eu tenho que saber onde está escrito. Aqui já falou, todos esses são do artigo 5º. Qual desses está em desacordo com o artigo 5º? Qual desses está em desacordo com os direitos individuais e coletivos? Aí eu acho erro. Muitas coisas você vai ver assim. Quando cair assim, você tem que saber em qual artigo está escrito. No artigo 5º ou no artigo 6º. Principalmente esses dois que eles vão fazer essa confusão. Dica, então. Grave ali, que tem mnemônico para gravar aí do artigo 6º, e ali o que sobrar vai ser do artigo 5º. Já te ajuda bastante, tá? Porque se você for tentar lembrar tudo que está no artigo 5º, pode ser que você vai esquecer algo, igual saúde, aqui muita gente acha que saúde é do artigo 5º, que é muito importante. É muito importante. Eu, por exemplo, acho que a saúde é mais importante do que a propriedade. E os direitos mais importantes estão no artigo 5º. Só que a banca vai pegar o que está na Constituição. A Constituição fala que saúde é um direito social, e propriedade é um direito individual e coletivo aqui. Então, cuidado. Artigo 5º
Tem esses e tem mais alguns, né? Você viu aí. E os que tem no mnemônico ali, tem vários mnemônicos. Se você não tiver nenhum mnemônico, eu não gosto de passar o mnemônico, vou te explicar. Porque às vezes eu passo o mnemônico aqui, o aluno fala assim, ô professor, você confundiu minha cabeça toda. Eu já tinha um mnemônico na cabeça aqui, você colocou outro e agora embaralhou. A cabeça de aluno não pode chacoalhar, não, senão ele esquece. Então, assim, eu tô falando que eu também sou aluno, tá? Então eu posso falar com propriedade. Então, eu não vou te passar o mnemônico, qualquer coisa você me chama aqui, ó, no @magnas44, falou, professor, preciso de um mnemônico para lembrar do artigo 6º. Eu não, o que é mnemônico? É uma frase mais curtinha que tem as iniciais para você gravar, beleza? Quando eu estiver falando de artigo 6º também, eu vou te falar de algumas coisas ali para te ajudar a lembrar, para você não ficar aí no vácuo na hora da questão. Você vai estudar muita coisa, não pode ser que você esqueça algumas. Dito isso, esse tipo de questão é mais fácil de resolver, esse é mais difícil, porque esse você tem que saber onde está escrito. Esse você não precisa saber onde está escrito, basta você lembrar do artigo 5º e fazer ali, né, a sua anamnese e lembrar onde que não estava aquele parágrafo, aquela palavra, ou aquela expressão, ou que mudou de posterior para anterior, né, ou que mudou um que é proibido e colocou que é permitido. Então, muito cuidado com isso. Onde era salvo, ele tirou o salvo. Onde não tinha exceção, ele colocou exceção. Lembrando, no artigo 5º são os direitos individuais e coletivos, e não existe direito individual e coletivo absoluto. Todo direito pode ser relativizado. Não existe direito absoluto. A FGV também gosta muito de pegar nessa parte, né, perguntando se existe, que o direito tal da Constituição seria um direito absoluto, beleza? Então, todo direito na Constituição pode ser relativizado, inclusive o direito à vida, né? Não existe pena de morte em caso de guerra declarada. Não existe, por exemplo, as excludentes de ilicitude, onde uma pessoa vai tomar um tiro, vai ser alvejada, mesmo e a pessoa que fez isso não vai responder por nada, porque ela está ali, né, tentando contra a vida de terceiro. Então, a própria vida pode ser relativizada pelo direito. Então, não existe direito absoluto. Existe na Constituição algumas coisas que não têm exceção, como a da tortura. A tortura não tem exceção. Não existe assim, pode torturar nesses casos. Mas a não tortura não é um direito. O que está garantido na tortura é o tratamento desumano, degradante, psicológico, físico, com a intenção de aplicar castigo ou obter informações. O Estado está te falando, ó, eu vou violar sua integridade física, depende da ocasião. Vai prender o cara, ele não quer ser preso. Vai pegar o braço dele e vai dobrar para trás. Atingiu a integridade física dele, certo? O que o Estado está te garantindo é que não vai atuar na sua atividade física, na sua integridade física, nem psicológica, com o intuito de te aplicar castigo, com o intuito de te obter informação. Mas nos outros excludentes aí, ele vai atuar. Ou seja, a integridade física não é absoluta. Ela pode ser relativizada. Nesses casos, o Estado está dizendo que não vai poder. Mas então, a tortura é uma garantia que o Estado não vai praticar. Acontece, mas se acontecer, você vai lá e vai denunciar para punir os culpados. Eu estou querendo dizer que o Estado está te garantindo na Constituição esse direito. Então é garantia. Tem várias garantias na Constituição. As garantias podem ser absolutas, sem exceção. Agora, os direitos não são absolutos. Não existe direito absoluto, podendo cada um ser relativizado. Beleza? Cuidado com esses dois tipos de questão. Onde eu quero chegar com isso aqui? Artigo 5º tem essa dificuldade de você saber. Geralmente, via de regra, 99% das questões, não acredite nesse professor. Se você usar um aplicativo, um site de questões, vai lá e faça o filtro. Coloca lá, banca. Eu faço esse desafio com você, porque eu já fiz. FGV. Você coloca matéria ou disciplina, direito constitucional. Aí você vai colocar assunto, aí você coloca princípios fundamentais. Aí vai vir só questões do artigo 1º ao 4º. Tem aula aqui, inclusive, explicando isso aqui de uma forma que você nunca mais erra. Você não pode errar isso aqui. Eu sei que na faculdade eu errava isso aqui direto. Os concursos que eu fiz, eu errei questão disso aqui. Depois que eu virei professor, eu consegui entender isso aqui de uma forma que eu nunca mais precisei decorar. Isso que eu quero que você faça. Talvez você está aí às vésperas da sua prova, eu não quero que você decore os princípios fundamentais. Faça isso aqui e você vai ver 99% das questões que aparecer para você, obviamente eu estou te dizendo de questões de carreiras policiais. Não estou falando de... Porque juiz, promotor, algumas provas de delegado OAB, às vezes divaga muito da doutrina. Aí essas questões não servem para você, porque vai te perguntar coisas de doutrina que não cai para você. É porque aí é devagar, o direito, né? Se você quiser devagar aqui, ele é muito aberto. Então são as questões de carreiras policiais, que geralmente são questões que não entram muito na doutrina, em alguma jurisprudência muito pouca, mais consolidada, mas não entra em doutrina, para evitar recurso, e também não cabe as carreiras policiais, esse aprofundamento nas questões, porque o tipo de carreira policial, ele é mais ali de rua, né? Não é daquele do julgamento, não é aquele da pessoa se debruçar em cima do processo e se devagar, né? Aquele resposta mais rápida, então o tipo de questão que cobra é mais em cima da letra da lei. O que você vai deparar?
você vai deparar com um tipo de questão assim. Olha o que eu estou te dizendo, diferente do artigo 5º, que a maioria das questões ele vai falar isso é do artigo 5º e você vai achar um erro onde não é do artigo 5º. Aqui não. Aqui você vai pegar as questões do artigo 1º, 2º, 3º e 4º, lembrando que esses artigos compõem os princípios fundamentais. Então, aqui, ó, eu tenho do artigo 1º ao 4º que eu chamo de título 1. O título 1 da Constituição é o título que inaugura a Constituição. O título 1 diz o seguinte, ó, princípios fundamentais. Como o próprio nome já diz, princípio é tudo aquilo que é principal, né? Que está no início, fundamentais. Quais são os princípios, quais são os valores da sua família, né? O princípio da minha família fala que todo mundo tem que ser ético, os valores da minha empresa, quais são os princípios da minha empresa, e que são os princípios fundamentais de quê? Da República Federativa do Brasil. Ou seja, essa parte da Constituição, a nossa Constituição dá para modificar, mas essa parte da Constituição a gente chama de núcleo duro, né? Dificilmente uma PEC vai conseguir suprimir um direito aqui, suprimir uma dessas pormenores que vão estar aqui. Entendendo isso aqui, eu tenho os princípios fundamentais. O que são os princípios fundamentais? É tudo. Né? São tudo, né? É tudo. Beleza, ó. Só que dentro de princípios fundamentais eu tenho uma outra subdivisão. Aqui é gênero. Aqui é espécie. Então, dentro de princípios fundamentais, se você entender isso aqui, que eu estou partindo do princípio que você já sabe. Mas você tem que entender como a banca vai te cobrar isso. Aqui eu tenho o que eu chamo de, ou que a Constituição chama de fundamentos. Os fundamentos são só o artigo 1º. Então, se a banca te pedir princípios fundamentais, a resposta tem que estar entre um dos 4 artigos. Se a banca te pedir fundamentos, não são sinônimos. Cuidado, essa confusão é a mais comum entre artigo 1º ao 4º. A banca sabe disso. A FGV vai lá aplicar a prova hoje. Aí ela coloca lá, sei lá, 2 questões de artigo 1º ao 4º. Suponhamos que 80% dos alunos erraram essa questão. O que eles vão fazer? Na próxima a gente coloca. Porque se for o contrário, né? 90% acertou. Aí a banca fala assim, nossa, 90% dessa questão não foi desafiadora, na próxima eu não coloco. E a banca sabe que toda vez que ela tenta mesclar um fundamento com um princípio fundamental, muita gente erra, porque ela vai pegar aquele aluno que não estuda. E a intenção da prova é justamente essa, separar ali de quem estuda de quem não estuda. Evitar que o cara que chuta a questão passe ali na sorte. Tá? A FGV é uma das melhores bancas para isso, tá? FGV, a CESP, Sebrasp, são bancas desafiadoras, mas são bancas que ajudam a selecionar quem realmente estuda. Então, se você for uma pessoa que estuda, que está compromissado, agradeça por ter a banca FGV. Porque é uma banca que mete medo em muita gente, mas é uma das bancas mais éticas e mais fácil de você anular a questão. Já teve vezes aqui, a gente pegar algumas bancas e ajudar o aluno a fazer o recurso, que não estava no edital, a banca não reconsiderou. E ele teve ali que entrar na justiça, e quando ele entra na justiça, só vale para ele, não pegou os outros alunos, e muita gente que não quis entrar na justiça, não tinha dinheiro, nem prazo, nem tempo, ou ideia, não tinha esse insight, não entrou na justiça, foi prejudicado. Então, a FGV é muito ética quanto a isso. Se ela perceber, se alguém entrar com recurso e conseguir provar ali que não estava no edital, que está diferente, que aquilo ali foi cobrado de uma maneira diferente, que é um erro, ela é fera aí para analisar, é uma das melhores bancas do Brasil, assim, sem sombra de dúvida. Se você perguntar a qualquer professor, ele vai falar, é uma banca difícil, porque exige mais do candidato, mas é uma das bancas melhores para você confiar, né? Desafia, mas é confiável. Então, beleza, ó. Você vai perceber que a banca faz isso, muita gente erra. Lá, quando você pega um aplicativo de concurso desses pagos, ele te mostra o nível de acerto e de erro de uma questão. Esse tipo de questão aqui tem um nível de erro muito grande. Assim, olha que quem faz essas questões lá são pessoas que estão fazendo um conforto do celular. É tranquilo ali em casa, na hora de almoço. Imagina você na hora da prova, o nível de erro é muito maior. Então, vamos lá, às vezes o cara faz com consulta, né, tá com a Constituição do lado, acaba acertando. Então, assim, quando na hora da prova o bicho pega de verdade. Quando na hora da prova você tem lá no seu aplicativo ou no seu site, na própria Vale, que também tem questões, se você tem lá 50% de acerto naquela questão, você pode ter certeza que na hora da prova você quer cair com uns 30%. Porque na hora da prova o aluno está com... às vezes o cara fez a questão assim que terminou o assunto, está com a cabeça mais fresca, às vezes ele faz com consulta, e na hora da prova não tem nada disso, né? Aquilo já passou tem muito tempo na sua cabeça, você faz ali na atenção. Então sempre pegue aquelas questões que tem mais erro, porque essas questões que são mais desafiadoras da FGV. Então vamos lá. Princípios fundamentais é diferente de fundamentos? Não vou falar que é diferente, mas um pertence ao outro. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais.
Você falou que é um gênero. E nesse gênero, ele tem espécies. 4 divisões. Vamos fazer isso em conjunto, que vai ficar fácil para você? Vou colocar na temática aqui, para você não errar isso aqui mais. Como é que funciona isso aqui? Se princípios fundamentais fosse um conjunto, e é um conjunto, vou tirar isso aqui que está fraco, tá? Para você pegar. Princípios fundamentais é um conjunto. Dentro desse conjunto, eu tenho 4 divisões. São divisões. Subdivisões, não. Se eu pegasse aqui e dividisse em mais, aí seriam subdivisões, né? Eu tenho 4 divisões. Dessas 4 divisões, eu tenho o artigo 1º, eu tenho o artigo 2º, eu tenho o artigo 3º e eu tenho o artigo 4º. O artigo 1º, que é o que mais se confunde, são os fundamentos. Não porque é difícil, que as pessoas não entendem isso que eu vou te falar agora. Se você entender isso aqui, na minha faculdade o professor nunca explicou assim, eu continuei errando até que eu falei assim, peraí, isso aqui é muito fácil. O professor, às vezes, né, na faculdade é um pouco diferente, porque ele não está te ensinando para fazer uma prova de concurso público, ele está querendo que você entenda. Só que a didática, a maioria das vezes, é fraca. Estou falando que, né, o professor talvez tenha é mais antigo e não tem essa né, percepção de que ele tem que mostrar para o aluno o jeito mais curto de chegar naquele local. E às vezes o jeito mais curto não é decorar, nem entendendo, né? Decorar, você esquece, ou entender, você não esquece. Fundamentos, aqui eu tenho a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, esse é o mais fácil. Eu tenho o artigo 3º, que são os objetivos, e eu tenho o artigo 4º, que são princípios que regem as relações internacionais. O que a banca costuma fazer? Ela fala assim, são fundamentos, etc. Ela coloca 3 fundamentos e coloca um objetivo. São objetivos da República Federativa do Brasil. Ela coloca 3, etc. Ela coloca 3 objetivos e um fundamento, ou um princípio que rege a relação internacional. Então, diferente do artigo 5º, que a FGV gosta de mudar algumas coisas, colocar onde não tem, no artigo 1º ao 4º, ela quer saber se você sabe, quer medir o seu conhecimento, onde que está escrito. Você tem que saber o artigo. Ela não vai te perguntar, está escrito no artigo 3º, ela vai te perguntar, são objetivos. Implicitamente, ela está te perguntando, está no artigo 3º. Se você não entender isso aqui, você não resolve a questão. Então, assim, está na Constituição, está do jeito que está lá, mas é a resposta errada, porque não é o que está me pedindo. Exemplo, eu posso pedir frutas. Aí, né, se eu te pedir frutas, conjunto, pode ser qualquer fruta. Se eu te pedir frutas cítricas, aí eu quero só as frutas cítricas. Então, dentro do conjunto de princípios fundamentais, eu tenho uma divisão, que é uma divisão de frutas cítricas. Aqui é os objetivos. Cuidado. Vou te dar um exemplo. Não pode errar mais, tá? Vou colocar na tela também para você inteirar do que eu estou te dizendo. Se você é um aluno da Vale com mais tempo, você só está revendo que eu já falei isso lá na nossa aula. Lá tem 1 hora falando só disso aqui, para você não errar mais. Eu prefiro gastar aí 1 hora, 1h30, 30 minutos para te explicar um assunto até você não errar mais a questão daquilo, e você faz a questão hoje, faz a questão semana que vem, faz a questão daqui a um mês, você lembra. Porque você entendeu, desde que você esteja focado aqui. Bom, o artigo 1º são só os fundamentos. Os fundamentos estão dentro de princípio fundamental. Todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento. Porque o fundamento está dentro do título 1. O fundamento está dentro do título 1, mas o título 1 engloba todos eles. Se a sua prova te pedir os princípios fundamentais, a resposta está entre esses. Se a sua prova te pedir fundamentos, a resposta tem que ser só isso que eu vou te dizer. Fundamentos é o mnemônico mais conhecido. Muita gente sabe disso aqui, mas quando te pede um princípio fundamental, você já esquece o título aqui, ó. Só se de vá público. Esse eu vou te falar o mnemônico, porque esse aqui, todo mundo usa esse mesmo, né? Eu nunca vi usar um diferente. Lá no artigo 6 é um pouco diferente, cada um tem o seu. Temos lápis demais, Dilma CPTT, e tem vários. Outro dia o aluno me mandou 6, só do artigo 5º. Então vamos lá. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo político. Então se eu souber o mnemônico, eu resolvo todas as questões do artigo 1º, sim e não. Por quê? O mnemônico pode te ajudar a lembrar, mas a banca sabe que o candidato, né, vou falar o candidato, nós, seres humanos, o nosso cérebro faz isso, a gente é preguiçoso, a gente tenta procurar atalhos para caminhos longos, e nem sempre os atalhos te levam ao destino final. Então você tem que procurar o mnemônico, mas você tem que entender o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Pluralismo, o plu aqui, pluralismo político. Aí você sabe só o plu. Você esquece do político. Aí a banca vai lá, vou colocar até por aqui, ó, coloca assim, pluralismo partidário. Aí eu te pergunto, pluralismo partidário é comum no Brasil? É uma das diretrizes do Brasil ter vários partidos? O que é pluralismo? Vários, né? Pluripartidarismo?
Só que isso não está escrito no artigo 1º, está escrito lá no artigo 17. Então, o pluralismo partidário é uma das vertentes do pluralismo político. Pluralismo político é muito mais. Pluralismo político é uma diversidade de ideias. Então, dentro da diversidade de ideias, uma delas é ter pluralismo político, partidário. Ou seja, tenho várias ideias, vou ter vários partidos, mas ideias é muito mais amplo do que somente partidos. Então, aí se você sabe só o plur, o que acontece? Aí cai o pluralismo partidário, puf, tomei em pé. Né? Sentei na graxa, melhor falar assim, né? Vamos lá. Cuidado. Esse tipo de questão aqui, ó, tira ou te coloca nas vagas. Cuidado com isso. Não lembre só do plur. Lembre que o plur é de pluralismo, mas tem o político aqui. O político é de ideias. Beleza? E aqui também tem o parágrafo único. O que o parágrafo único fala? Todo o poder emana do povo que exerce por meio dos seus representantes eleitos, né? Ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, somos uma democracia, você escolhe a pessoa, essa pessoa vai lá e representa você. O voto é direto, mas a representação é indireta. Você vota diretamente, ninguém pode votar para você, mas a representação é indireta. Você vota num candidato, o candidato vai decidir por você. Seja na esfera executiva, né, que é a parte administrativa, seja na esfera legislativa, que é a parte aí de fazer as leis e fiscalizar. Mas existem 3 situações em que você vai escolher de forma direta, que é o plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza? Então, o parágrafo único aqui. O artigo 2º trata das tripartição dos poderes, né, que são poderes harmônicos, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que a nível de Estado eu tenho esses 3 poderes também. Né? Aqui eu tenho a Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal, formando o Congresso Nacional no poder legislativo. No poder executivo, eu tenho aqui a presidência, né, e o vice e os seus ministros. No poder judiciário aqui eu tenho vários tribunais superiores, né, o STF, o STJ, eu tenho vários tribunais. Isso a nível de república. A nível de Estado, eu tenho poder legislativo, que é a Assembleia Legislativa, eu tenho o executivo, que é o governador e seus secretários, e eu tenho o poder judiciário, aí, que são os TJs dos estados. Na nível de município, isso já caiu. A nível de município, eu tenho só 2 poderes, que é o legislativo e o executivo. Não tem judiciário a nível municipal. Ou seja, aí em Vitória, ou onde você esteja, tem ali, talvez se for uma cidade maior, tem um fórum, mas ele é do Estado. Ou tem aí, sei lá, uma Justiça Federal, que é da República, da União. Então, o poder judiciário não existe na esfera do município. Já caiu a questão da FGV dessa forma. Uma questão fácil, mas você tem que atentar. Atente também para o Legislativo, Executivo e Judiciário, que são poderes harmônicos e independentes entre si, não existe subordinação entre estes. E também a FGV já colocou aqui mais um poder, que é o poder do Ministério Público. Muita gente caiu, mas é uma questão bem fácil. Também colocou aqui que existe o poder moderador, que é o poder que existiu aí na época de Dom Pedro, né? Dom Pedro I criou os 3 poderes aqui, né? Quando o Brasil foi independente, e colocou mais poder moderador, ou seja, vai ter alguém para fazer lei, vai ter alguém para executar, vai ter alguém para julgar, mas eu, imperador, vou moderar todos esses, né? Dá com a mão e tira com as duas. Então, esse poder moderador existiu lá na primeira Constituição, lá do Dom Pedro I, não tem aqui mais. O Ministério Público, a doutrina fala que seria um 4º poder, que não está vinculado a nenhum desses, mas não é dos 3 poderes aqui de Montesquieu, lá da França. Cuidado, não cai nessa pegadinha. Artigo 2º é o mais fácil de você lembrar. O artigo 3º, eu quero chamar a sua atenção aqui, muito cuidado com o que eu vou dizer. Preste atenção. Aqui eu tenho verbos, porque são os objetivos, né? Objetivos. Objetivos são verbos, correto? Exemplo, qual o seu objetivo de vida? Passar no concurso público, ou ser aprovado no concurso público. Casar, né? Meu objetivo é ter filhos. Meu objetivo é mudar para fora do país. Meu objetivo é ficar mais forte. Meu objetivo é ficar mais magro. Meu objetivo é fazer um implante de cabelo. Tá vendo? Tudo são verbos. Os objetivos da República Federativa do Brasil não são diferentes. São verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. São todos verbos. Só que eu quero chamar a sua atenção. Fique com isso na sua mente para o dia da sua prova. Sua prova está muito próxima. Fique com isso aqui. Vou colocar na tela para você aqui. Ó. Vamos voltar lá no artigo 1º ao 4º. Vou falar do que já passei aqui, ó. Fundamentos, tá vendo isso aqui, ó? Fundamentos. Fundamentos é só o artigo 1º. Os princípios fundamentais é o título, ó. Princípios fundamentais são o título, é tudo. Fundamento é só soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho administrativo, pluralismo político. Aí tem, né, o parágrafo único. Deixa eu rolar aqui.
Parágrafo 1, todo poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Já falei, os poderes, independentes e harmônicos entre si, LEJ, né, Legislativo, Executivo e Judiciário, não tem o quarto poder aqui. E os objetivos, ó. O que é objetivo? É onde a República Federativa do Brasil quer alcançar. Estou falando rápido aqui porque eu quero passar muita coisa ainda, só tenho 20 minutos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? A FGV, muitas das vezes, muda isso aqui para a construção. A FGV tem bastante questão desse jeito. A construção está errada? Não. Posso... mas é a prova letra de lei. Prova letra de lei quer dizer que ela não vai entrar muito em doutrina e jurisprudência. Mas, contudo, no entanto, ela pode mudar a palavra sem mudar o sentido. Se eu falar construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou falar o objetivo é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. A banca pode e vai fazer isso. Garantir o desenvolvimento nacional. Ela coloca a garantia do desenvolvimento nacional. Professor, por que a banca faz isso? Porque ela sabe que os alunos, a maioria dos candidatos, se você não for aluno da Vale, pode ser que você vai resolver uma questão dessa incorreta, ele vai em cima do verbo. Toda vez que for verbo, é objetivo. Então ele fala assim, são objetivos. Que não tiver verbo, não é. Aí o candidato peca, porque a banca vai mudar e o incorreto, às vezes, é um verbo só para te confundir. Então, às vezes, ela coloca lá, objetivos, exceto. Ela coloca lá, erradicar, promover, né, que são os verbos que tem aqui, e coloca lá a construção, e coloca lá, por exemplo, combater. Combater não tem, mas é um verbo. A construção não tem, mas qual dos dois está errado? Está errado que não está ali. Então, muito cuidado. Não vá procurando só verbos objetivos. Isso funcionou aqui nos primeiros concursos, há muito tempo, há 10, 15 anos atrás, aí, nos primeiros concursos que teve de GCM, alguns concursos de PM. Hoje não vá procurando os verbos. Se você for procurando verbo, você vai errar, que a banca vai substantivar esses verbos. Cuidado para você não cair nessa pegadinha. Esse aqui é um vale tudo para falar só do que a FGV pode fazer com você, que você não vai cair. Esses exemplos que eu estou dando aqui servem para todas as outros incisos embaixo, tá? A banca costuma mudar algumas palavras aí e sem mudar o sentido. Vamos lá então, ó. Aqui, ó, erradicar a pobreza. A banca pode colocar erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais. Cuidado com esses regionais, ela costuma mudar esses regionais aqui, ó, para nacionais, né? Cuidado com esse nacional que ela costuma mudar para o desenvolvimento regional. Quando eu falo de desenvolvimento, é nacional, não é regional. Quando eu falo de reduzir as desigualdades, são regionais. E a banca pode colocar no lugar de promover o bem de todos, colocar a promoção do bem de todos e copiar o que está aqui e o candidato se estrepar, sentar na graxa. Então, como eu vou saber isso aqui, professor? Cuidado. Cuidado com a substantivação. Sem mudar o sentido, tá? Cuidado com isso aqui. Só que, essa é a pegadinha. A banca vai colocar um substantivo no lugar do verbo sem mudar o sentido. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Ela vai colocar que é a mesma coisa de construir, isso é o objetivo. Mas cuidado, que pode ter um inception, né? Tipo aquele filme A Origem, uma pegadinha dentro de outra pegadinha. Como assim, professor? A banca fala, são fundamentos. Ela coloca assim, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tal, né? Aí o aluno vai falar assim, eu lembro da voz chata daquele professor de Direito Constitucional da Vale, o Magno, ele fala o seguinte, a construção está certa. Então, se a construção está certa, essa não pode ser a resposta incorreta, ou ela é correta. Só que a construção está correta, desde que o que a banca esteja te pedindo são os objetivos. Se a banca te pedir um fundamento, mesmo que tenha construção ou construir, mesmo que está escrito do jeito que tiver lá, não é a sua resposta certa. Então, cuidado, porque às vezes você vai pensando, substantivou, não tem problema, está correto. Mas se não estiver te pedindo um objetivo, substantivando ou não está incorreto. Não porque está escrito de forma diferente na Constituição. E sim porque não é o que está te pedindo. Ele te pediu fruta cítrica e você está colocando uma fruta normal para ele, um abacate. Então, cuidado. Se te pedir objetivo, independente de estar construção, construir, promoção, promover, erradicar a erradicação, não tem problema. Desde que esteja te pedindo objetivo. Se ele te pedir um princípio que rege a relação internacional, e te der a construção, desde qualquer um dos dois está errado. Então, o que está errado aqui não é a substantivação. Ela, desde que não mude sentido, ela é permitida sem anular a questão. O que não pode é te pedir uma coisa e colocar isso aqui. Aí sim, você pode errar. Uma coisa que é muito fácil, mas que a banca sabe que o candidato ali menos preparado vai errar, e eu não quero que você seja um desses, beleza? Uma pegadinha desse é isso. Aqui eu falei da pegadinha, aqui eu falei da pegadinha, aqui eu falei das pegadinhas que caem na prova. Beleza? Só vou parar aqui que eu quero falar das pegadinhas do artigo 4º.
Aqui que uma garganta. Meu filho colocou isso aqui toda vez que eu vou usar isso que alguém fala, rosa. Né? Uma cor, né? Então vamos lá. Artigo 4. O que o artigo 4 fala? Princípios que regem as relações internacionais. São aqueles princípios, se aqui é a base, são os fundamentos, se aqui é a tripartição de poderes, aqui é onde o Brasil quer chegar, mesmo que não, reduzir as desigualdades sociais e regionais, é o objetivo. Vai conseguir? Grande chance de esbarrar, mas não conseguir. Mas é um objetivo, é uma utopia, né? Os princípios que regem as relações internacionais são princípios do Brasil com os outros países, né? Brasil com os outros estados. Estados aqui, eu quero pontuar para você, que é o estado com letra maiúscula, né? Outros estados. Quando tem estados com letra maiúscula, obviamente que não tiver no começo da frase, está se relacionando a países. A Constituição não respeita isso, tá? Ela trata de Estado membro da União, da Unidade da Federação em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Acre, ela trata como Estado com letra maiúscula, mas tá errado, tá? Apesar de estar na Constituição, esse Estado com letra maiúscula aqui se refere a países. Então, outros estados ou outros países, como queira, né? Que fica mais didático para você aprender. É a relação do Brasil com os outros países. Se aqui eu tenho soberania, lá eu tenho o princípio da não intervenção, o princípio da independência nacional, que são interligados. Vou mostrar para você onde a banca vai tentar te pegar no artigo 4º, pode ser qualquer coisa, mas esse aqui são o top 10 para cair, tá? Independência nacional. O que é independência nacional? Está ligado ao princípio da soberania, esse geralmente não cai muito. Onde a banca tenta te pegar aqui? Nesses dois aqui, ó. Nesses dois. Por quê? Muita gente não sabe o que significa. Então, o princípio que rege a relação internacional, está escrito aqui, ó, relações internacionais, ó. Seguintes princípios, relações internacionais. E tais princípios fala do Brasil com os estados, né, igualdade entre os estados aqui, entre os países, né, independente de ser El Salvador, Estados Unidos, o Brasil tem que tratar com o mesmo pé de igualdade. A gente sabe que na prática não é assim, mas, né, já tem um princípio aqui falando que tem que tratar com igualdade entre os direitos iguais dos dois, aí tem que se sobrepesar, não levando em consideração a importância territorial ou econômica do país, porque os dois têm o mesmo status perante o governo brasileiro. A gente sabe que, né, na prática não é assim, mas está aqui porque cai na sua prova e é isso que você tem que entender, né? Autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? Aquele povo vai se autodeterminar, ele mesmo vai criar suas próprias leis. Por isso que alguém fala aqui, principalmente no governo passado, o presidente podia intervir na Venezuela, porque lá o presidente é um ditador e tal. Só que o presidente também tem que seguir a Constituição, principalmente aqui, né, os princípios. Autodeterminação dos povos. O povo daquele país, daquele estado aí com letra maiúscula, vai se autodeterminar, vai criar as próprias leis. Princípio da não intervenção. Se ele vai criar as próprias leis, o Brasil não intervém. O que isso aqui não acontece nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi lá, já interviu no passado em vários países, né? Kuwait, Vietnã, e outros países aí da Segunda Guerra, mesmo não estando na Segunda Guerra, eles, né, vários países, aí na história recente tem Afeganistão, tem Iraque, e o Brasil não tem isso. O Brasil não pode intervir, tá vendo? O Brasil é o princípio da não intervenção, ele não intervém em outro país. Obviamente, se alguém guerrear aqui, jogar uma bomba no Brasil, o Brasil vai lá e vai retalhar belicamente, não tem problema. Porque o Brasil não vai intervir em fatos, né, corriqueiros normais aí. Autodeterminação dos povos. O que é autodeterminação? O povo se autodeterminar, criar as próprias leis, não intervenção. O que a banca costuma colocar aqui? Costuma tirar o alto aqui e colocar determinação dos povos. O que parece verdade, mas não é, tá? E como costuma colocar também o princípio da intervenção, ou como a banca da Polícia Militar aqui, o CRS, Militar de Minas Gerais, colocou na prova passada, de 2023, colocou intervenção federal. São princípios que regem as relações internacionais. Aí colocou marque se apenas um está correto, aquele tipo de questão que a FGV também gosta, que eu já falei aqui na nossa aula, somente sobre a FGV, né? Então, o princípio da não intervenção, eles colocaram o princípio da intervenção federal, e isso é só você pensar, intervenção federal, algo interno, não está escrito aqui nas relações internacionais. Então, eu tenho aqui, ó, esse parágrafo 1, que é muito importante, já caiu na FGV também. Fala o seguinte, ó, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. A banca mudou isso aqui para a América do Sul e colocou, visando formar a comunidade sul-americana de nações. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se eu não me engano, foi a própria FGV que fez isso, se eu não me engano, tá? Na prova de Polícia Penal, processo seletivo, na verdade, processo seletivo de Polícia Penal de Minas Gerais, se eu não me engano, foi a FGV que fez isso mesmo. Então, cuidado, pode cair na sua prova, mudando de América Latina para a América do Sul.
Depois, se você quiser, me adiciona no Instagram lá e fala, professor, acha aquela questão que você falou do América do Sul e tenta resolver ela depois que eu te expliquei isso aqui. Você não tem como errar mais. Se você entendeu, tá aqui focado no que eu tô te dizendo, beleza? Dito isso, né, temos aí 10 minutos, vou falar o que o professor acha que pode cair aqui, sem ficar colocando muito artigo aqui pra gente não perder tempo. Beleza? Então vamos lá. Ó, do artigo 1º ao 4º, você não pode errar isso aqui, tá? E aqui eu citei esse exemplo, porque para você entender como a FGV vai te pegar e você não vai cair, beleza? Ela vai colocar uma casca de banana, você vai enxergar ela e vai falar, ó, não vou escorregar, você vai pular ela, também não tenta achar pegadinha onde não tem, tá? Se a banca é uma banca séria, ela não vai ficar colocando pegadinha, inventando pegadinha, não. A gente chama de pegadinha porque é aquele tipo de coisa que o aluno está acostumado a responder no automático. Não é a banca tentando te sacanear, é a banca tentando separar quem estuda de quem não estuda, tá? Há muito tempo, né, eu faço concurso também, há muito tempo eu enxergava isso, falando, não, a banca está tentando me sacanear. Não, ela está tentando separar se você estuda, se você não estuda. Então, assim, se ela for muito fácil, a nota de corte vai ser quase o total, não faz sentido. Então, a prova precisa de ter questões que vão separar aquela pessoa que realmente está mais preparada para fazer a prova, ou que naquele dia ela está melhor preparada. É difícil também se medir a inteligência da pessoa com uma prova só. Certo? Então, vamos lá. No artigo 5º, o que é que eu tenho que saber? Tudo. Mas você vai focar aqui, principalmente naqueles artigos, naqueles incisos, né? O artigo 5º tem um inciso novo aqui que eu vou colocar para você. Se tiver faltando 5 minutos, eu vou falar desses incisos novos, tá? O artigo 5º, você tem que saber aqui tudo, mas aquilo que estiver relacionado à segurança pública, você tem que saber mais. Um exemplo aqui, ó, direitos do preso. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e seu interrogatório policial. O preso tem o direito de permanecer calado, né? Não podendo ser obrigado aí a fazer coisas que não estejam na lei. O preso tem direito à sua integridade física e moral. Aí eu pego lá os tipos de pena, as penas previstas, as penas proibidas, tá lá no inciso 45, se eu não me engano, mas tá ali dentro do artigo 5º, penas de banimento é proibida, pena cruel é proibida, pena de morte é proibida, sendo somente em caso de guerra declarado, nos termos do artigo 84, inciso 19, que seria por fuzilamento, pena de morte proibida, perpétua, trabalhos forçados, banimento e cruel, as penas permitidas, pena de prestação social alternativa, pena de privação ou restrição de liberdade, pena de multa, pena de perda de bens e prestação 3P, né? Prestação, perdimento de bens, pena restritiva de liberdade, pena de multa e pena... Não, peraí, caramba. Se cair, eu vou saber, né? Na hora da prova eu sei, né? Vamos lá. Se o professor confundiu aqui, você também pode confundir aí. Ninguém tá livre de errar, não, tá? Então, qualquer um pode errar. Aqui, ó, tá aqui, ó. Suspensão e interdição de direitos. É isso. Estava na ponta da língua aqui, esqueci, né? Suspensão e interdição de direitos. 3P, né? P de privação, P de perda. Aqui, ó. P de privação, P de perda, e aqui o último, suspensão e interdição de direitos, tá? Então, essa aqui é muito importante você saber. Os crimes inafiançáveis e imprescritíveis também você tem que saber, né? Ó, quais são os crimes inafiançáveis? São aqueles crimes que não cabem fiança, né? Que é o crime de racismo, ação de grupos armados e o 3TH, né? Tortura, tráfico de drogas, né? Tráfico de entorpecentes e o terrorismo. E também os crimes considerados hediondos, que está lá na lei de crimes hediondos. Todos esses são inafiançáveis. Mas dentro dos inafiançáveis, você tem outra subdivisão. Esses são imprescritíveis, lembrando que o racismo já começa na pena de reclusão, ou seja, regime fechado, e ele também não prescreve. São imprescritíveis. Além de ser inafiançável, é imprescritível. Além de ser inafiançável, é insuscetível de graça e anistia. Ou seja, não pode ter aquele perdão que o presidente, a Câmara dá no final do ano, aí, nem coletivo, nem individual. Crimes de tortura, tráfico de drogas, suscetível de graça, anistia. E o terrorismo de hediondos. Se te perguntar inafiançável, a resposta está aqui. Se te perguntar inafiançável e imprescritível é esse, e inafiançável e suscetível de graça, anistia é esse. Ficou na dúvida disso aqui? Chama no Instagram e fala, professor, você falou que tinha um quadro explicando isso aqui. Eu te mando o quadro lá, tá? Não é de graça. Não vou ficar te cobrando para te mandar um quadro, um mnemônio, esquece, né? A intenção aqui é que você passe um concurso público. Fico muito feliz quando alguém manda lá, professor, fechei direito constitucional, estou feliz demais, passei na prova. Então, assim, recebo direto, isso aí ajuda demais, né? Ajuda a saber que a gente está no caminho certo aí de conseguir fazer com que as pessoas realmente tenham aí uma aprovação merecedora daquele trabalho que ela realizou. É isso que eu espero que você consiga ser aprovado, beleza? Então vamos lá. O que eu falei? Eu falei que nos últimos 5 minutos, e é 5 minutos que está faltando, nos últimos 5 minutos aqui eu ia passar para você
né, as inovações, né, o que é de novo. Talvez você estudou, mas você não tinha isso aqui, você estava com material desatualizado, principalmente se você não estudou aqui na Vale. No 79, isso é novo, tá? 2022, ó. Se você estudou com material antigo, você não tem isso aqui, ó. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso não está, tá? Isso que veio na lei de proteção de dados e mudou algumas coisas na Constituição. Uma delas é isso aqui, ó. A Emenda Constitucional 115 de 2022 colocou esse inciso 79. Antes eu tinha 78 incisos, hoje eu tenho 79 caminhando aí para 80, né? Já tem PEC aí para colocar o inciso 80, mas não está, não se preocupe com isso. Você tem que lembrar isso aqui, ó. A proteção de dados pessoais está garantida na Constituição no inciso 79. Isso aqui já estava lá no direito de intimidade, só que o nosso Brasil já viu, nosso país gosta muito de colocar na lei, né? Então tá aqui. Outra coisa, no artigo 6º, no artigo 6º tá logo abaixo aqui, tem também um adendo que você tem que lembrar. No artigo 12 também tem, mas o artigo 12 não cai para você. O que o inciso 6º já falava? O artigo 6º, não inciso, tá? Artigo 6º dos direitos sociais está lá no seu edital. Ele já falava desse mnemônico, que eu não vou entrar aqui em mérito. Muito cuidado com proteção à maternidade, muito cuidado e infância, porque às vezes coloca proteção à maternidade à juventude, né? Cuidado, porque não deixa a banca te confundir infância com juventude. O que está no artigo 6º é juventude, a infância, a juventude está lá na ordem social, nem cai para você. A banca costuma mudar aqui, a proteção à maternidade e a juventude. Assistência aos desamparados, eu já vi banca mudar esses desamparados aqui para desempregados, cuidado. Isso aqui é tranquilo, né? Se você já está estudando há bastante tempo, isso aqui é de 2015, já tem bastante tempo que caiu em concurso público. O que eu quero chamar a sua atenção é para o parágrafo único. Isso não estava aqui, ó. Emenda Constitucional 2021. Relativamente nova, né? Muita gente que está estudando há mais tempo não viu essa emenda aqui. Isso aqui é uma coisa que já acontece no Brasil desde a época aí do Sarney, né? Obviamente que cada presidente que entrou tentou colocar isso aí de uma forma como se ele tivesse inventado, que é o Programa Permanente de Transferência de Renda. Qual o Programa Permanente de Transferência de Renda? É o programa que antigamente chamava Vale Gás, né? Na época do Sarney, do Fernando Henrique tinha isso, era um valor menor, obviamente, mas aí já existia. No governo do PT, principalmente aí Lula e Dilma, né, que são os dois que foram presidentes do PT, mudaram isso aí para Bolsa Família, majoraram, né, aumentaram, e chamaram de Bolsa Família. Depois veio o governo do Bolsonaro que chamou isso aqui de Auxílio Brasil. Mas é tudo a mesma coisa, a diferença é que não estava na Constituição. Né, chama Programa de Transferência, Programa Permanente de Transferência de Renda, ou seja, é um programa que sempre vai existir, a não ser que mude isso aqui na Constituição agora, porque está positivado, né? O que o parágrafo único diz? Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Aqui é todo brasileiro. No artigo 7º eu só falo dos trabalhadores urbanos e rurais. Aqui eu falo todo brasileiro. Não é todo brasileiro ipsiliteris. São aqueles que têm vulnerabilidade social. Terá direito a uma renda básica familiar, garantido pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Eu já vi uma questão que caiu recentemente, né? Isso aqui é de 2021, já caiu questão. Coloca programa temporário. Por que a pessoa confunde? Aí colocou assim, vulgo Bolsa Família, ou conhecido como Bolsa Família. O que a pessoa pensa nisso aqui? Ela pensa assim, se a pessoa recebe Bolsa Família por um tempo, então é um programa temporário. Não, o programa é permanente. O beneficiário é temporário. Se a pessoa ali passou no concurso público, ela recebia Bolsa Família, ela deixa de receber. Se ela aumentou a renda, se ela deixa de receber, ela é temporário. O programa é permanente, o pagamento individual ele é temporário, mas o programa é permanente. Sempre vai existir, tá? Pode ser que mude os beneficiados, mas ele é permanente. Quando colocou temporário aqui, muita gente caiu nessa pegadinha, porque o cara não tinha nem noção que você estava aqui e pensou, se isso aqui é o Bolsa Família Auxílio Brasil, ele é temporário. Se eu falo que é permanente, a pessoa vai receber para cima. Não, o programa é permanente, o beneficiário é temporário, né? Obviamente que pode receber a vida toda, mas não necessariamente, né? Cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei. Tranquilo, não tem como errar isso aqui. É fácil, mas você tem que saber que está aqui, beleza? Do artigo, vou até colocar na pesquisa aqui que vai ficar mais fácil para a gente, porque a gente está terminando essa, né? Se você não deu seu joinha até agora, só isso já vale seu joinha, né? Oi, deixa eu só ver aqui, vou colocar em câmera aqui, beleza? Vou colocar artigo 144 aqui, ó, para você na sua tela, ó. Isso, é isso que eu quero chamar sua atenção aí, ó. Artigo 144. Polícia Penal, cuidado com Polícia Penal, tá? Polícia Penal já tem um tempo aí, já falei, né, que tem a Emenda Constitucional 104 de 2019, mas ainda cai. Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, agora está na Constituição. Tem uma PEC, um projeto de emenda da Constituição para colocar polícia municipal aqui, né, que são os guardas municipais que tem a PEC para mudar para polícias municipais, mas não tá? Dá uma lida no artigo 144, qualquer dúvida, tem aula aqui de artigo 144, qualquer dúvida, vai no meu Instagram, me pergunta. Cuidado com o parágrafo 8º. É aqui, ó.
Se você puder gravar 3 linhas para sua prova, grave isso aqui. Isso aqui é o papel da Polícia Municipal na Constituição. Não todo o papel da Polícia Municipal, não, tá? Na Constituição. A Polícia Municipal tem outros papéis, mas na Constituição diz o seguinte, ó. Os municípios poderão, a banca costuma mudar isso aí para deverão, cuidado com o verbo, tá até marcado ali, ó. Construir guardas municipais destinados à proteção dos seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Ou seja, o guarda municipal constitucionalmente, obviamente que tem outras atribuições infraconstitucionais, tem que guarnecer os bens, serviços e instalações do município. Ah, mas ele não pode fazer isso, isso está lá na lei que está aí, ó, na lei 3.022 que trata das guardas municipais, não se preocupe. Mas na Constituição, dentro do direito constitucional, o que eles vão te cobrar de guarda municipal é isso aí. De cada 10 provas da FGV de guarda municipal, 9 tem esse parágrafo 8º aí. Cuidado com ele e grave aí o artigo 144 na sua memória, dá uma lida, coloca, imprime, coloca de proteção de tela no celular, coloca na cabeceira da sua cama, na porta do seu banheiro, coloca no teto do seu quarto, artigo 144. Dá uma lida também no artigo 29 e 30, que cai na sua prova. Dá uma lida no artigo 37, primeiro, principalmente até o inciso 17, 18, artigo 37. Dá uma lida também em estado de defesa, que não é muito comum cobrar, mas quando cobra, só quem estuda que sabe, beleza? Eu queria falar muito mais aqui, quem é meu aluno sabe, né? Às vezes eu faço aqui, a gente faz aqui na Vale um aulão, e eles deixam para mim 1h30, né? Eu sou sempre esse cara que atrasa, porque eu quero falar mais, mas a intenção aqui é que você saia preparado para sua prova, né? Você pode ter aquela sensação, quanto mais você estuda, quanto mais você sabe, né? Diz que quem sabe pouco não tem noção dessa própria ignorância. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você sabe pouco. E às vezes você vai para a prova pensando assim, nossa, mas né, eu sei tão pouco. Mas se você fez aí o seu dever de casa, né? Que é estudar direitinho, se você está acordando agora e estudou pouco, pega esse final aqui, deixa um pouquinho de ter vida social, né? Deixa de entrar muito aí no Instagram, ficar rolando feed, no Facebook que você entra, ou ficar vendo um reality show, ficar vendo ali, né, um Netflix, que seja, e foca aqui, né? É um tempo que você vai deixar de ter uma interação, talvez, muito com a sua família, mas você vai tentar mudar o seu futuro, né? Talvez você passe um concurso desse, e nesse concurso você galga outras possibilidades. Beleza? Dito isso, uma boa sorte na hora da prova. Qualquer dúvida, pode me chamar lá, Romai944, né? A intenção eu vou decepcionar, esse professor vai me vender, não estou vendendo nada no meu Instagram. A intenção lá é te ajudar mesmo. Manda uma mensagem, eu vou te responder aí o mais rápido possível, né? Obviamente que a gente tem outras atribuições, mas mais rápido. Eu estou com uma dúvida aqui, não é de direito constitucional, mas é do concurso em si. Pode mandar lá, não tem problema não. Se eu não souber a resposta, eu vou procurar, né? A ajuda dos universitários aí e vou responder para você ficar aí satisfeito. Se for uma coisa realmente que está te incomodando aí na hora da prova. Ruim aí para a prova ficar pensando, nossa, por que eu não tirei essa dúvida? Beleza? Se você está preparado e não se sente preparado, faça a prova como se estivesse preparado, porque a insegurança faz você errar muitas questões, beleza? Fique com Deus, um abraço, professor Magno Assis, até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, quer adquirir o curso, quer adquirir apostila, simulado, quer ser aluno da Vale, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado. Seu joinha ajuda muito, se você assistiu até agora, vale a pena seu joinha aí, não custa nada, é gratuito, se inscrever no canal, ativar as notificações, comente aqui embaixo, se o professor é muito chato, fala alto, fala baixo, tem uns que falam que eu falo rápido, tem uns que falam que eu falo devagar, né? Comente aqui embaixo, tem problema, crítica, sugestão, a gente tá aí para isso mesmo, tá? Fique com Deus, um abraço, tchau, tchau.